Você já se perguntou por que, mesmo nos dias em que promete mudar, a motivação simplesmente desaparece como se nunca tivesse existido? Essa sensação não é fraqueza, nem falta de força de vontade. É um conflito interno, mais profundo, que Freud acreditava estar ligado às forças ocultas da mente que controlam nossas escolhas. Feche os olhos por um instante e imagine. Você diante de uma mesa com um projeto importante. O corpo quer começar, mas algo dentro o paralisa. Freud diria que não é preguiça, é a mente inconsciente travando uma batalha silenciosa entre desejos antigos e responsabilidades atuais. É nesse choque que a motivação muitas vezes se perde. Deixe seu gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Segundo Freud, nossas ações são como fios puxados por mãos invisíveis. O id, que busca prazer imediato, o superego, que cobra perfeição, e o ego tentando mediar o conflito. Quando o ego fica sufocado, o corpo sente o peso, a energia some e até levantar da cama parece impossível. Entender esse mecanismo é o primeiro passo para recuperar o controle. Respire fundo agora, porque o que vou compartilhar pode transformar a forma como você encara sua própria mente. Freud acreditava que, ao dar voz ao inconsciente, conseguimos liberar energia que antes estava presa em conflitos internos. E é justamente essa energia liberada que pode ser convertida em motivação verdadeira. Pense em quantas vezes você já desistiu de algo importante porque parecia pesado demais. O peso não estava na tarefa, mas no conflito escondido. Freud mostrava que a mente cria barreiras simbólicas, como muros invisíveis, que consomem energia antes mesmo de você agir. Reconhecer esses muros é como encontrar a chave para atravessar. Talvez você se identifique, começar uma dieta, um curso, um novo hábito. No início há empolgação, mas logo vem a sabotagem interna. Freud chamava isso de resistência. É como se uma parte de você tivesse medo da mudança, preferindo o conhecido ao desconhecido. Essa é uma das razões mais profundas para a falta de motivação. Agora, se coloque nesse cenário, você sozinho numa sala, olhando para algo que deseja muito, mas sem forças para agir. A técnica freudiana não era apenas compreender, mas dialogar com o inconsciente. Trazer à luz aquilo que estava escondido. E quando essa conversa acontece, algo mágico surge: clareza, alívio, energia. Poucas pessoas realmente se permitem encarar seus próprios bloqueios internos, mas as que o fazem descobrem que a motivação não vem de frases prontas ou truques superficiais. Ela nasce quando a mente deixa de lutar contra si mesma. E esse pode ser o começo da sua transformação. A questão é, você está disposto a ouvir o que sua mente esconde? Imagine-se diante de um espelho, mas em vez de refletir apenas seu rosto, ele mostra as escolhas que você deixou para trás. Cada decisão evitada, cada projeto abandonado, cada silêncio engolido. Freud diria que esse espelho não é fantasia. Ele é construído pelas memórias e pelas repressões que o inconsciente guarda em silêncio. Essas memórias, muitas vezes dolorosas, são como âncoras invisíveis. Você quer avançar, mas a mente o puxa de volta para um território conhecido. Freud acreditava que a motivação só floresce quando deixamos de lutar contra essas âncoras e começamos a compreendê-las. Afinal, não se pode libertar aquilo que se finge não existir. Feche os olhos agora e se pergunte, qual é a lembrança que ainda dói, mas que você nunca deixou vir à tona? Muitas vezes é ali que está a chave. A resistência à mudança não nasce do presente, mas de histórias não resolvidas. Ao encarar essas histórias, você transforma a dor em combustível e isso se converte em nova energia para viver. Freud dizia que o inconsciente fala através de sintomas, lapsos, sonhos e até da falta de motivação. É como se o corpo gritasse o que a mente não ousa dizer.
Reconhecer esse diálogo oculto é começar a decifrar sua própria linguagem interna. E quando você entende a mensagem, não precisa mais lutar contra ela, você aprende a se alinhar com ela. Talvez você se veja naquele padrão repetitivo. Toda vez que tenta avançar, algo acontece para frear. Esse ciclo não é coincidência. É o inconsciente criando obstáculos, tentando protegê-lo de dores antigas, mas ao invés de proteção, cria prisão. O controle mental que Freud propõe começa quando você percebe esse ciclo e decide quebrá-lo. Respire fundo, porque essa é a parte mais delicada. Libertar-se não significa apagar o passado, mas ressignificá-lo. A motivação nasce quando a energia antes gasta em se defender é redirecionada para criar. E essa mudança só acontece quando você olha para dentro e aceita a verdade que evita há anos. Poucas pessoas chegam a esse ponto. Muitas preferem continuar presas em desculpas, em rotinas automáticas, em frases como "não tenho tempo" ou "não consigo". Mas quem ousa enfrentar o próprio inconsciente descobre algo raro. A motivação não é um recurso escasso. Ela é renovável, desde que não seja sufocada por medos ocultos. E aqui está o desafio. A técnica de controle mental não é apenas racional, é emocional. Significa ter coragem de se escutar profundamente, de aceitar que o paralisa não é o mundo externo, mas batalhas internas que nunca receberam voz. Ao dar espaço a elas, você libera uma força que pode mudar não só seus hábitos, mas sua vida. Todos nós já fingimos estar bem, quando na verdade não estávamos. Essa máscara que parece proteger também rouba energia. Freud dizia que o inconsciente nunca descansa. Enquanto você finge força, ele continua sussurrando verdades incômodas. É esse conflito silencioso que mina sua motivação, tornando cada passo mais pesado do que deveria ser. Você já notou como o corpo fala quando a mente cala? A fadiga repentina, a falta de ânimo, até doenças psicossomáticas. Tudo isso são formas de expressão inconsciente. Freud enxergava aí um sinal. Algo dentro de você precisa ser reconhecido. E até que isso aconteça, a motivação será sempre instável, como fogo que se apaga rápido. Imagine que dentro de você existe um rio. Quando ele corre livre, a energia flui naturalmente. Mas quando represado por culpas, medos e ressentimentos, a água fica parada, criando peso e estagnação. Freud acreditava que a psicanálise era justamente abrir canais para que esse rio voltasse a correr. E a motivação é o reflexo direto desse fluxo. Feche os olhos e se lembre de uma fase da sua vida em que você se sentiu vivo, cheio de energia. O que mudou de lá para cá? Muitas vezes, a resposta está em experiências não digeridas que ficaram guardadas. Ao confrontar essas memórias, você não apenas entende o passado, você recupera pedaços de si que estavam adormecidos. Curiosamente, Freud afirmava que sonhos revelam aquilo que o inconsciente deseja, mas que o consciente não permite. Já pensou que sua falta de motivação pode ser, na verdade, o desejo de viver uma vida diferente da que leva hoje? Esse choque entre o que se quer e o que se aceita viver é um dos maiores ladrões de energia. Respire fundo e se pergunte: quantos dos seus dias têm sido vividos por obrigação e quantos por desejo verdadeiro? A técnica de controle mental de Freud não é mágica, mas é reveladora. Quando você identifica o que é realmente seu desejo e o que é imposição externa, descobre a fonte secreta da motivação: viver alinhado consigo mesmo. Pense em uma vida em que cada escolha esteja mais próxima da sua essência. Não significa abandonar tudo, mas ajustar rotas. A cada ajuste, a energia volta, como se o rio interno ganhasse velocidade novamente. E é nesse processo que a motivação deixa de ser um esforço forçado e passa a ser consequência natural de quem você é. Poucos têm coragem de ouvir o inconsciente,
porque isso exige vulnerabilidade. Mas quem ousa fazer esse mergulho descobre algo libertador. Não é a disciplina cega que sustenta a motivação, mas a reconciliação com as próprias verdades. E quando essa reconciliação acontece, até os maiores desafios parecem menos pesados. Lembra daquele silêncio depois de uma discussão, quando o coração parece pesar mais que as palavras? Esse silêncio é parecido com o que o inconsciente faz. Ele guarda, acumula e transforma em falta de energia. Freud via na repressão emocional uma das maiores fontes de bloqueio. Quanto mais sentimentos engolidos, menos vitalidade sobra para viver. Você já percebeu como algumas pessoas, mesmo em idade avançada, têm uma energia contagiante, enquanto outras parecem carregar o mundo nos ombros? A diferença não está apenas no corpo, mas no peso emocional que cada um decidiu ou não carregar. Freud acreditava que liberar essas tensões internas é o que devolve brilho ao olhar e força à vida. Imagine-se guardando cartas antigas em uma gaveta. Com o tempo, essa gaveta fica tão cheia que já não se abre com facilidade. Assim funciona o inconsciente quando acumula dores e frustrações. O esforço de manter essa gaveta fechada consome energia. Ao abrir, ler e compreender o que está lá dentro, você retoma a energia que estava aprisionada. Freud defendia que trazer esses conteúdos à consciência era uma forma de liberar energia psíquica. Em outras palavras, ao nomear o que dói, você já começa a transformar a dor em força. É como acender uma luz num quarto escuro. O medo diminui e a clareza aumenta. E a motivação nasce dessa clareza, desse novo espaço que se abre dentro de você. Feche os olhos e perceba agora. Quais são as gavetas dentro de você que ainda não foram abertas? Quantas energias estão paradas ali, esperando para se transformar em movimento? A coragem de abrir essas gavetas pode ser dolorosa, mas também é libertadora. Cada lembrança acolhida devolve uma parte da sua força de viver. É nesse ponto que a técnica de controle mental se revela prática. Não se trata apenas de entender conceitos, mas de aplicar no dia a dia. Ao perceber um desânimo, ao invés de se culpar, você pode perguntar: o que dentro de mim está resistindo? Essa pergunta simples abre espaço para que o inconsciente se manifeste. Muitos evitam essa pergunta por medo do que podem encontrar. Mas ignorar o inconsciente não elimina o peso, apenas o esconde. Freud mostrava que a motivação genuína nasce quando há reconciliação entre consciente e inconsciente, quando o eu deixa de ser campo de batalha e se torna um espaço de cooperação. Poucas pessoas chegam a esse ponto de clareza, mas as que chegam nunca mais olham para a motivação da mesma forma, porque entendem que ela não vem de fora, de frases prontas ou incentivos passageiros, mas do alinhamento profundo consigo mesmas. E essa é talvez a maior transformação que Freud nos convida a experimentar. Pesquisas mostram que a fase entre os 40 e 60 anos é uma das mais desafiadoras para a identidade pessoal. É o momento em que muitos se perguntam: o que eu realmente fiz da minha vida? Freud acreditava que essas crises não são sinais de fraqueza, mas convites do inconsciente para reorganizar prioridades e buscar novos sentidos. Você já sentiu como se estivesse vivendo no piloto automático, repetindo dias sem perceber o tempo passar? Esse é um dos sinais de que a mente está pedindo mudança. A motivação se apaga quando a vida perde propósito. Freud diria que essa sensação não é acaso, mas um chamado da psique para que você volte a se reconectar com seus desejos mais profundos. Imagine-se, daqui a 5 anos, você pudesse olhar para trás e sentir orgulho da sua coragem de hoje. Essa projeção no futuro é uma forma de acessar energia agora. Freud entendia que o inconsciente é moldado não só pelo passado, mas também pelo desejo do futuro.
Ao alimentar esse desejo, você cria um ímã interno que impulsiona a motivação. Feche os olhos e se coloque nesse cenário. Você, sozinho em uma sala, olhando para a pergunta que nunca foi respondida. O que ainda falta realizar? O que ainda falta viver? Essas perguntas, quando encaradas com sinceridade, são poderosas ferramentas de controle mental. Elas deslocam o foco da falta de energia para o despertar de propósito. Freud acreditava que a repressão de desejos legítimos gera sintomas de desmotivação. É como se a mente dissesse: se você não vive o que realmente importa, eu vou desligar seu entusiasmo. Reconhecer isso é o primeiro passo para retomar o controle. A técnica, então, não é sufocar os desejos, mas integrá-los de forma consciente à vida. Quantas vezes você já deixou de lado algo que era importante para agradar aos outros? Essa renúncia silenciosa cobra seu preço na forma de apatia. Freud via nesse gesto uma das raízes do mal-estar humano. Mas quando você começa a se colocar no centro da própria vida, a motivação ressurge, porque finalmente há coerência entre o que sente e o que faz. Respire fundo e perceba. A motivação verdadeira não nasce de fora, de recompensas externas, mas do alinhamento interno. Quando o inconsciente e o consciente caminham na mesma direção, você sente leveza. Essa técnica de controle mental não é um truque passageiro. É um reencontro profundo com a própria essência. Poucas pessoas ousam seguir esse caminho, mas as que seguem descobrem uma verdade transformadora. Não importa quanto tempo tenha passado, sempre é possível se reinventar. A motivação, nesse sentido, não é apenas um estado temporário, mas um reflexo da coragem de viver de forma autêntica, sem se esconder de si mesmo. Você já sentiu aquela energia presa dentro do peito, que não deixa você agir, mesmo quando sabe o que deve fazer? Freud acreditava que essas energias internas não são vilãs, mas sinais de conflitos não resolvidos. Ao reconhecer e compreender o que está bloqueando, você abre espaço para que a motivação verdadeira surja. Feche os olhos por um instante e perceba. Cada frustração, cada desânimo, cada sensação de cansaço repentino pode ser transformada. Não precisa lutar contra ela. Freud ensinava que a energia reprimida, quando redirecionada conscientemente, pode se tornar força de ação. É como converter pressão em impulso, ou medo em coragem. Imagine que cada obstáculo ou frustração é uma moeda. Você pode guardá-la no bolso, pesado, acumulando tensão, ou pode investir essa moeda em algo que gera retorno, um projeto, uma ideia, uma mudança. Freud chamaria isso de transmutação da energia psíquica, transformar o que paralisa em movimento, o que pesa em impulso. Respire fundo e se pergunte: o que dentro de você insiste em ser ignorado? Medos, ressentimentos, culpas. Todos esses elementos não desaparecem sozinhos. Mas, quando você os acolhe, entende e direciona para algo construtivo, eles deixam de roubar energia e passam a alimentar sua motivação. Essa é a técnica que Freud via como essencial para a ação consciente. Poucas pessoas percebem que a motivação não nasce do esforço externo, mas do alinhamento interno. Quando a mente consciente dialoga com o inconsciente, ao invés de lutar contra ele, surge uma força silenciosa e constante. É essa força que Freud considerava o verdadeiro motor da ação e da transformação pessoal. Feche os olhos e visualize cada emoção reprimida, cada energia parada, se transformando em impulso para avançar. A raiva vira determinação, a tristeza vira foco, a ansiedade vira planejamento. Esse é o poder da técnica, aprender a redirecionar aquilo que parecia negativo para se tornar combustível da sua vida. Agora, se coloque nesse cenário. Você diante de uma decisão importante e sente o peso interno tentando frear seus passos. Respire fundo e pergunte a si mesmo:
O que essa sensação quer me mostrar? Freud acreditava que ao responder essa pergunta, você não apenas entende o bloqueio, mas ativa a motivação que estava escondida por trás dele. Poucas pessoas têm coragem de enfrentar o próprio inconsciente, mas quem ousa percebe algo transformador. A motivação não depende de força de vontade isolada, nem de estímulos externos. Ela nasce quando a mente aprende a cooperar consigo mesma, quando a energia reprimida se converte em impulso real e sustentável. Imagine-se diante de uma escolha que sempre quis tomar, mas nunca teve coragem. A mente, como Freud explicaria, cria resistência para proteger você de dores antigas. Mas essa proteção muitas vezes se transforma em prisão. Ao reconhecer essa resistência, você dá o primeiro passo para liberar a energia que estava bloqueada e, assim, ativar sua motivação. Feche os olhos por um instante e sinta. Quantas vezes você desistiu antes mesmo de começar, por medo do fracasso ou de desapontar alguém? Freud acreditava que o medo é uma expressão do inconsciente tentando manter padrões conhecidos. O segredo está em escutar esses sinais e transformá-los em combustível para agir, em vez de permitir que eles o paralisem. Cada bloqueio emocional, cada dúvida, cada sensação de incapacidade contém uma mensagem. Ao invés de ignorá-la, pergunte-se: o que essa sensação quer me ensinar? Freud mostrava que essas respostas estão dentro de nós. E quando você as encontra, a motivação deixa de ser uma força externa e passa a nascer de um entendimento profundo de si mesmo. Agora, visualize cada desafio, cada obstáculo, transformando-se em degraus. O que antes parecia uma barreira, Freud diria, é apenas uma oportunidade de reconciliação interna. Ao enfrentar esses degraus com consciência, você converte a energia que antes bloqueava em impulso real, que mantém você avançando, mesmo diante das dificuldades. Respire fundo e perceba. A motivação verdadeira não é constante. Ela oscila porque faz parte do diálogo entre consciente e inconsciente. Freud ensinava que não devemos nos culpar por esses momentos de baixa. O importante é ter consciência de que cada pausa pode ser usada para reorganizar a energia e retomar o caminho com mais força. Feche os olhos novamente e se pergunte: o que ainda está preso dentro de mim que precisa ser transformado? Ao trazer essas emoções à luz e redirecionar a energia, você aprende uma das lições mais poderosas de Freud. A motivação não é algo que se encontra, mas algo que se desperta dentro de você através da compreensão e da ação consciente. Poucas pessoas realmente usam essa técnica. A maioria tenta motivar-se com frases prontas, recompensas externas ou força de vontade isolada. Mas Freud mostrava que sem integrar o consciente e o inconsciente, toda tentativa é apenas temporária. O verdadeiro impulso vem do alinhamento interno, da transmutação de energia reprimida em ação. E aqui está a chave. Cada vez que você observa, compreende e redireciona sua energia interna, você fortalece o elo entre o que sente e o que faz. Freud nos lembra que motivação é mais do que desejo ou disciplina. É resultado de um trabalho profundo com a própria mente, uma alquimia que transforma bloqueios em liberdade e força. Agora, respire fundo e imagine você diante do futuro, com todos os medos, culpas e frustrações ainda presentes, mas olhando para eles de frente. Freud acreditava que encarar essas forças internas é o início da verdadeira transformação. Cada emoção reconhecida é uma chave que abre espaço para a motivação florescer de dentro para fora. Feche os olhos novamente e se pergunte: o que ainda está me segurando? Muitas respostas não virão de imediato, mas o simples ato de perguntar já começa a liberar energia. Freud dizia que o inconsciente fala aos poucos, através de sinais sutis, sonhos, impulsos. Ouvir com atenção é o primeiro passo para transformar bloqueios em força criativa.
Imagine-se caminhando com cada passo mais leve. Não porque tudo se resolveu, mas porque você aprendeu a lidar com o que parecia impossível. Essa é a essência da técnica de controle mental. Não eliminar dificuldades, mas aprender a usar cada obstáculo como impulso para crescer, agir e viver com propósito. Poucas pessoas têm coragem de olhar para dentro e reconhecer seus bloqueios, mas Freud nos ensina que essa é a verdadeira liberdade. Quando você não é mais refém do que estava reprimido, a motivação deixa de ser instável. Ela se torna um rio constante, movendo você em direção ao que realmente importa. Agora, feche os olhos e respire fundo mais uma vez. Visualize toda a energia reprimida dentro de você se transformando em impulso. Cada medo, cada dúvida, cada resistência, tudo se converte em força. E então você percebe que a motivação não é algo que se busca fora, mas algo que desperta dentro de você sempre que escolhe se conhecer de verdade. E você, o que ainda carrega que não pertence mais à sua história? Que escolhas ou padrões podem ser transformados em combustível para a sua vida? Freud nos lembra que, mesmo depois de anos, sempre é possível se reencontrar e ativar a motivação genuína. A transformação está ao alcance de quem decide enfrentar a si mesmo com coragem e consciência. Não importa quanto tempo tenha passado ou quantas vezes você tenha duvidado de si mesmo. A técnica de controle mental não é sobre rapidez, é sobre profundidade. Cada pequeno passo consciente, cada reflexão, cada instante de atenção plena é parte de um processo que pode mudar não apenas seu dia, mas toda a forma como você vive e se conecta com sua motivação. Feche os olhos, respire mais uma vez e sinta. Você tem dentro de si tudo o que precisa para transformar bloqueios em força, dúvidas em impulso e frustrações em ação. A motivação verdadeira nasce do diálogo interno, da consciência sobre si mesmo e do compromisso de viver alinhado com aquilo que realmente importa. Esse é o presente que você pode se dar agora. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever e deixar seu gostei. Obrigado e até o próximo vídeo.